Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé, a nossa querida Nova Era, né? E a gente está aqui para estudar o Evangelho de Jesus, para aprendermos um pouquinho mais, para não fazermos feiura, né? Que nós possamos sempre, né, meus amigos, seguirmos com o nosso Mestre Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia e é o nosso modelo, né? Modelo de perfeição. E todas as segundas-feiras, né? Hoje é dia 17 de fevereiro, e todas as segundas iniciamos o nosso evangelho aqui, né, com os nossos amigos nas janelinhas. Uns estão com a janelinha fechada, outros estão com a janelinha aberta, mas nós estamos aqui, né, participando do nosso evangelho. E como início do nosso evangelho, nós temos uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que é sempre realizado pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Por mais uma semana. Graças ao Pai, estamos aí, né? Isso. Depois das aflições da semana passada, hoje você está... Levantamos, né? Levantemo-nos. É... Certinho. Certinho. Levantemo-nos. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus. João, capítulo 14, versículo 31. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 84, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Levantemos e andemos, né? Vamos caminhar aí para frente, né, meus amigos? Porque não é fácil. Parou, né? Aí, voltemos. E agora, meus amigos, quero convidar a nossa amiga Iraides, né? Nosso amigo nós estávamos sentindo falta do nosso amigo aqui, né? Embora ela estava sempre aqui presente, mas graças a Deus ela está aqui para a alegria de todos nós para realizar a nossa leitura, a nossa oração inicial, né? Iraíde, seja bem-vinda, minha amiga. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. É. Depois da noite vem o amanhecer, né? Às vezes a gente corre, não sobra o tempo, mas a gente está ligado, né? Tá certo. No trabalho, com esses benfeitores, amigos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como disse a Tânia, nós vamos nos asserenando, né? Esquecendo os afazeres,
respirando, né, do dia que passou, agradecer. E para aproveitar esses instantes com Jesus, porque Ele nos diz, quando um ou mais estiver reunido em meu nome, aí eu estarei. Aqui estamos, Senhor Jesus, para comungar contigo as palavras do seu santo evangelho, o aprendizado da lei de amor, para o sustento, né, de nossa caminhada na vida física. Nós louvamos, agradecemos a essa espiritualidade amiga que está sempre presente nos nossos lares, nos nossos corações, nos intuindo a cada um de nós. Temos recebido tanto que às vezes nem imaginamos, não é, irmãos? Essa espiritualidade está sempre nos intuindo melhor, porque hoje uma luzinha, né, é um farol para nossos irmãos. Senhor Jesus, não pedimos nada para nós, viemos agradecer, mas pedimos pelos irmãos em sofrimento, aqueles que buscam, aqueles que se removem pesadelos, na intolerância, na incompreensão por todos os acontecimentos, né, no nosso planeta. Nós te rogamos por todos os irmãos, para que haja mais equilíbrio, para que haja mais solidariedade entre todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, é teu bendito e santo nome em toda parte. Dai-nos o pão material, o pão espiritual, o perdão de nossas dívidas, como tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe entregue à inferioridade de nós mesmos, às tentações do caminho, e livra-nos, ó Pai, dos males que residem em nós, pois que teu é o reino, o poder e a glória. Que Jesus possa, juntamente com esses benfeitores, aí da casa de José Marques Garcia, fluidificar nossas águas, energizar nossos lares, fazer a limpeza necessária e nos dando uma boa semana de amor, de trabalho, de união com todos. Que assim seja. Muito obrigada, minha amiga. E agora vamos convidar a nossa amiga Odília, que vai fazer a leitura do Evangelho. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Vamos. Ô, nós. Vamos lá. Parábola aqui. Aí. Pronto. Deixa eu só... Pronto. Parábola do semeador, item 6. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não possa ele, de letra morta, e que, como semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados neles os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos, os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelos quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muitos bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros, e não a si próprios.
aqueles finalmente para os quais essas instruções são como semente que cai em terra boa e dá frutos. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. A gente tem essas manias, né, de só escutar ou só acolher aquilo que é bom para a gente, né? Aquilo que não é, a gente finge que escuta, mas não escuta. E hoje, né, meus amigos, para proferir, né, esse pequeno estudo, mas que foi feito assim com carinho, tentando refletir, que muitas vezes, né, a Odília até comentou já, a gente ouve, mas não coloca para a gente, né? E hoje o nosso tema é a parábola do semeador. É a primeira parábola, né, que Jesus proferiu. Eu vou compartilhar telas, eu não vou conseguir ver mais ninguém, tá? Quando eu compartilho tela, eu não vejo ninguém. Então, qualquer problema, vocês me chamam, um dos participantes aí me chama, certinho? Nosso tema da noite é a parábola do semeador. Antes de iniciarmos a parábola do semeador propriamente dita, eu quero trazer uma fala da nossa querida Amélia Rodrigues, para quem ainda assim não tem muita intimidade, né, com vários espíritos aí que vêm nos ensinando, né, a querida benfeitora Amélia Rodrigues, ela traz sobre a vida de Jesus. E ela, como sendo uma educadora, né, uma grande educadora que foi aqui na Terra, poetisa, jornalista, ela faz parte no mundo espiritual agora da equipe da Joana de Ângeles. E a Joana trabalha junto com o nosso querido Divaldo, que graças a Deus está aí tentando recuperar, né? Um exemplo de trabalho, de persistência para nós. E no livro Vivendo com Jesus, depois eu mostro para vocês, a Amélia Rodrigues, ela traz para nós sobre a importância das parábolas em nossas vidas. Nós estamos falando sobre isso desde o ano passado, né, quando iniciamos, mas a Dona Amélia trouxe de uma forma assim tão bonita que eu vou compartilhar com vocês na íntegra. Aqui nós temos a Dona Amélia Rodrigues, né, que faleceu em maio de 1800, nasceu em 26 de maio de 1861, faleceu no mês de agosto. Ela diz o seguinte nesse livro: as parábolas constituem ainda hoje um dos métodos mais eficientes nas construções psicopedagógicas. Psico, mente, pedagógica, modo de ensinar, de aprender, né? Que objetivam a edificação de homens e mulheres saudáveis. Então, o nosso aprimoramento, o nosso crescimento. Elaboradas de maneira encantadora, muito próximas da realidade do cotidiano, a ponto de gerarem dúvidas se as suas narrações são verdadeiras ou concebidas, em todas as épocas, preservaram as lições inigualáveis de Jesus. Então, é nesse livro aqui que está a Amélia Rodrigues falando sobre as parábolas, meus amigos. E ela continua. Olha isso daqui como serve para nós no nosso dia a dia, na nossa vivência. Os sábios no mundo, cujo modelo é o mestre, são silenciosos e somente falam quando necessário, com palavras exatas, portadoras de significados profundos. Os tolos falam demasiadamente, abordando o que não sabem e fingem conhecer, perdendo-se no labirinto da própria
e ignorância. Então, nós vemos aqui que para sermos sábios, nós temos que falar menos, termos o silêncio e utilizar das palavras exatas, meus amigos. Jesus conhecia seus seguidores, penetrava-lhes os conflitos, trabalhava em silêncio a sua transformação. Modelava-os com paciência, a fim de que se equipassem dos instrumentos valiosos para o ministério que lhes estava reservado. Olha só que lindo, que maravilhoso, né, meus amigos? Então, Jesus assim ensinava e ensina até hoje, utilizando essas histórias, né, que são curtas e cheias de ensinamentos. E assim é a parábola do semeador, né? Se a gente ler a parábola do semeador, assim, lendo, né, superficialmente, ela parece até uma historinha infantil, né? Mas profunda, ela é muito profunda sobre o nosso autoaperfeiçoamento. Então, a parábola do semeador é para a nossa transformação, né? Os nossos relacionamentos, o nosso crescimento espiritual, né? E assim podermos convivermos, né? Relacionarmos melhores conosco e com nossos próximos, né? A parábola do semeador, meus amigos, ela está em Mateus, no capítulo 13, versículo de 3 a 9. Ela está em Marcos, no capítulo 4, no versículo de 3 a 9. E ela está em Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 4 a 8. Eu optei por Mateus. Mateus é aquele discípulo, né, que faz aqueles links do Velho Testamento, né, com o Novo Testamento, e trazendo aí, ele no começo, ele falava para os primeiros cristãos, né? E nós estamos aí aprendendo. Então, eu vou trabalhar com a parábola que está em Mateus, ok? Mas antes, eu quero convidar a todos para transportarmos lá na época de Jesus, né? Lá pela época de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Eu vou usar, olha aqui, eu coloquei essa imagem para que possamos entrar em sintonia, né? Para que possamos ouvir Jesus falando aos nossos corações. E eu vou utilizar uma descrição também da nossa querida Amélia Rodrigues, que está no livro Premissas do Reino, em que ela fala o seguinte: era uma manhã de sol, nuvens esvoaçantes nas franjas do vento jornaleiro. A imensa planície humana a perder de vista. A considerável extensão de terra esperando ser sulcada para o arado promissor. O mar, velho amigo, debruçando-se em ondas coroadas de branca espuma nas areias e nos seixos da praia larga. Assentado no barco, Jesus alongou os olhos pela planície dos corações e lembrou-se da terra inculta, tomando de imenso amor pelos homens, depois de falar sobre muitas coisas, considerou:
Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. A luz derrama filhões de ouro vivo no céu anilado. O ar transparente cicilha aos ouvidos atenciosos da multidão. E vieram as aves, e comeram-na de solo. Eis que outra parte caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre os espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Lindo, né, gente? Nessa parábola do semeador, Jesus nos chama a atenção mais para os tipos de solo do que para o próprio semeador. Então, a gente vê isso, né? Uma caiu no solo pedregoso, outro caiu no solo sobre espinheiros, e assim foi, né? Então, vamos tentar entender essa parábola. O que significa a semente? A semente é a palavra de Jesus. Essa é uma das razões de eu ter utilizado a parábola de Mateus. Porque muitas versões a gente vê ali palavra de Deus. E nós, como espíritas que somos, sabemos que Deus é uma energia, né? Ele está no universo. Então, não podemos personificar Deus em uma pessoa humana. Então, a semente é a palavra de Jesus. É o evangelho na própria pessoa de Jesus. Eu vou considerar também as dissertações do Dr. Alírio de Cerqueira Filho, do livro Parábolas Terapêuticas, para podermos entender as demais passagens que tem na parábola do semeador. Lá fala, beira do caminho. Vamos entender, então, do lado psicológico, do lado religioso e o que fazer. Na beira do caminho, somos nós, né? Pessoas nem boas, nem más. Muito superficiais, né? Nós estamos sempre ali por cima. Basicamente, são as pessoas que dormem, comem e fazem as suas funções fisiológicas. Podemos dizer, então, está ali, vegetando, né? Está viva, anda, tudo, mas está vegetando. Na religiosidade, então, são as pessoas que comparecem eventualmente a atividades religiosas, motivadas assim por vários problemas de ordem física e emocional. Então, surgiu um probleminha, né? Ela está lá. Seja no culto evangélico, seja lá na reunião espírita, seja
lá na missa dos nossos irmãos católicos também, essa pessoa vai e procura ajuda, né? E o que se pode fazer para que essa pessoa possa sair, né, dessa beira do caminho, né? Não continuar nessa nem boas e nem más, né? Nesse meio termo. Essa pessoa, ela tem de despertar o que há de melhor. E nós só despertamos através do amor. Porque se não for pelo amor, a dor vai nos direcionar para o amor. Então não tem outro caminho. É amor e amor. Seja amor com dor, seja amor sem dor, vai aí, nós só vamos sair desse estado de nem boas nem más através de ensinamentos, de vivências com amor. Depois nós temos aí os pedregais, que são as pedras, né? Quem são essas pessoas, né? Essas pessoas, elas estão no início de despertar para o bem, para o bom, para o belo, mas a Terra ainda é pouca. Então, está faltando ali ainda, né? Essa vivência no bem, no bom e no belo, né? Como tem mais pedra do que terra, a semente cresce rápido, mas é queimada pelo sol. E na religiosidade? São as pessoas que estão assim empolgadas com a possibilidades da evolução, de evoluir. Não, eu vou fazer isso, porque isso eu consigo, né? Mas chega no meio do caminho, desmotivam, não tem a persistência, né? Elas reconhecem a verdade, mas não querem comprometer com ela. Seria o caso até daqueles nossos irmãos que acreditam na doutrina espírita, tudo, mas têm medo de se afirmarem espíritas, tá? Esse fato, quem nos alerta é o nosso querido Simonetti, né? Já desencarnado lá de Bauru. Então, ele fala que são os nossos irmãos que têm medo de se conhece a doutrina espírita, mas têm medo de se autoafirmarem como espíritas, seguidores da doutrina kardecista, que é o termo correto que nós temos que estar utilizando, né? Então, tudo fica mais no superficial, não tem essa reflexão com o coração. São pessoas ainda que não aceitam ainda o exercício pelo amor, pelo exercício da mansidão, da humildade. Vivem como materialista, apesar dos conhecimentos espiritualistas que eu já até havia dito. O que vai se fazer? O que essa pessoa tem que fazer? Tem que transformar o pedregal em terra fértil, né? E como eu já havia dito na beira do caminho, não tem outro remédio. Aqui vai ser a dor e o sofrimento. A pessoa vai passar por muitas dificuldades, né? Até se sentir assim bem saturada, bem cansada, e aí aceitar o convite de Jesus, aceitar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E Mateus, lá no capítulo 11, versículo 18, nos diz o seguinte: Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então, olha só, né?
Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, não nos abandona. Estão sempre conosco, tentando nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Mas nós não aceitamos o convite de Jesus. Não aceitamos seguir os seus ensinamentos da mansidão, da humildade, né? Da vivência com amor, deu o tapa numa face, oferecer a outra. Isso para nós, né? Ainda é muito difícil. Mas nós vamos chegar lá. Não podemos desanimar. Depois nós temos aqui os espinheiros. Quem é que está lá nos espinheiros, né? São as pessoas movidas pela indiferença, uma rebeldia contumaz, né? Obstinado nessa rebeldia, na crueldade. Elas agem deliberadamente, né? Produzindo muito mal aos que estão ao seu redor. Podemos considerar que são as sementes sucadas com os sentimentos egóicos, né? Que são os sentimentos lá do nosso ego. O orgulho, o egoísmo, a vaidade e a presunção. E na religiosidade? São os nossos amigos que necessitam muito da nossa compaixão, do nosso amor, para que ela possa se transformar. Aqui, o que nós podemos estar fazendo, né? A pessoa, para sair desse estado, tem que ter a transformação, né? Vai ser através da dor e do sofrimento. Por quê? Ela teve a oportunidade da beira do caminho. Ela optou pelo caminho dos espinheiros. Ela podia ter ido ali nas pedras, né? Mas ela preferiu ir pelos espinhos, né? Ela, de uma certa forma, ela abusou do seu livre-arbítrio. E o convite da vida, né? O convite que sempre nos é ofertado é o da transformação, é o convite da nossa evolução, de irmos galgando um degrau a cada dia da nossa evolução. Não custa, se está sendo devagarzinho, vamos devagarzinho. Se cairmos, vamos levantar. Se precisarmos correr, mas não tivermos força, vamos no trote, mas vamos devagarzinho. Então, né, todo espinheiro, né, que é plantado, ele vai ser transformado, ele não vai ser arrancado. Ele vai ser transformado em canteiros de flores. E assim somos nós. Não vamos arrancar nada, vamos transformar. Se estamos ali, né, tristes, vamos transformarmos em alegria. Se estamos muito orgulhosos, vamos ali na humildade. Então, vamos transformarmos. E tem uma passagem de Mateus, que Mateus nos diz: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, se optamos pela dor, pelo sofrimento, nós vamos caminhar aí, até aceitarmos o convite de Jesus para que transformemos tudo aquilo, né, sentimentos, atos que não são bons, em atos bons, positivos e de amor. E a boa terra? A boa terra são as pessoas que estão sempre procurando um sentido para a vida,
onde a vida é vista como uma dádiva divina, né? Elas sempre estão buscando a verdade libertadora, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, aqui nós temos, né, o objetivo de mover a terra, aquilo que em nós que não está sendo bom, está precisando ser movidos, né? Tirados, colocar ali, tem hora que o solo precisa tomar o sol, precisa descansar para fazer uma outra plantação, né? E para que também a plantação venha dar os frutos, venha produzir. Aí nós temos aqueles que produzem só 30. Então, eles já iniciaram, né, o processo de fertilização da própria existência, né? Já aceita o amor divino devido, né, às graças da dor. A dor é nossa irmãzinha querida. É através dela, é através das nossas dificuldades que crescemos. É através daí que vamos produzir o amor em nós mesmos. Amar primeiro a nós mesmos, não é egoísmo. Quando aprendemos a nos amar, conseguimos ver o amor do próximo para conosco. Então, isso é um sentido, né, da vida. A vida tem o sentido verdadeiro. Qual é o sentido? É o sentido de amar, de doar o amor. Os que estão na produção, que produzem só 60, são os medianos, né? Já utilizam da verdade para transformar suas vidas, percebem o verdadeiro sentido da vida também, né? E busca vivê-la com qualidade. Já tem uma espiritualidade assim mediana, né? Já falta pouquinho para chegar ali na produção de 100, né? 100%. Quem são esses? São os fiéis à verdade, são aquelas pessoas. Eu acredito na reencarnação. Eu conheço muitas pessoas que são espíritas e que não acreditam na reencarnação. Então, ainda não estão produzindo 100. Então, eles acreditam no que a doutrina nos mostra, nos ensina, né? São fiéis à verdade, né? Suas vidas são repletas de sentidos, têm uma excelente qualidade, utilizam de todos os recursos para a comunhão plena com Deus. Então, o nosso objetivo é o quê? Produzirmos 100%. Eu estou aqui, acho que eu estou no 20 ainda. Mas, se Deus quiser, eu vou chegar no 100. Eu não posso desistir no meio do caminho. Eu posso até, tem dia que a gente dá uma paradinha, tá mais assim, para baixo, né? Mas eu vou lá, pego meu evangelho, chego no 30, vou tentando chegar no 60, e o objetivo final é essa plena comunhão com Deus, com Jesus, com os nossos bons amigos espirituais. Mas, meus amigos, continuando aqui a nossa conversa, de quem que depende a mudança? Do semeador. Então, eu tenho que fazer a opção aonde é que eu vou semear, né? Porque o semeador tem o compromisso de semear, de produzir as sementes, se produzirá sementes, se semeará sementes de amor, de acordo com as suas possibilidades. Não adianta eu também querer fazer uma coisa
que não está na minha possibilidade ainda. Mas eu tenho que persistir, né? Seremos verdadeiros semeadores quando estivermos no perfil ali já da boa terra, né? Então, a partir dali, nós vamos caminhar e utilizar o nosso livre-arbítrio para irmos para a produção, para produzirmos o melhor. Vamos deixar ali o espinheiro e vamos produzir, meus amigos, né? E o benefício principal de quem é semeador é a bênção da semeadura, é de ver o jardim florir, ver as árvores frutíferas produzirem. E em nós é ver o amor brotar em nossos corações, é termos a compaixão, termos aquele cuidado com todos aqueles que estão ao nosso redor, e principalmente aqueles que mais nos ferem, porque amar o que é bom, o que é belo, é mais fácil. Então, a gente sempre tem aquele nosso irmãozinho, que é o nosso espinho, né? Está ali dentro do nosso sapatinho. Então, é esse que mais necessita da nossa semeadura. A semeadura, meus amigos, o que é a semeadura em nível espiritual? A semeadura são sementes de amor, é tudo aquilo que dá sentido à nossa vida. A semeadura é a mudança para o melhor. É a postura ética, ação para o bem social, para um mundo melhor. Então, não é só para eu, não é eu utilizar egoísmo, né? É só ter, não, é ser, né? Para poder melhorar tudo. A semeadura é quando fazemos uma oração para o nosso irmão. É quando nós temos bons pensamentos. É quando nós temos sentimentos nobres. É quando orientamos individualmente ou coletivamente pessoas que nos procuram, que nos pedem ajuda. E a semeadura, quando seremos verdadeiramente espiritualistas, erradicando o materialismo da nossa vida. O materialismo é o que nos destrói, né? É o nosso ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, é só o ter, e esquecemos de ser, né? Então, nós não podemos esquecer que nós somos o quê? Seres espirituais imortais. Eu achei até essa gravura aqui, ó. O que achamos que somos. Muitas vezes a gente pensa que é só o ser humano, né? Mas nós somos o quê? Seres espirituais. Então, faz-se necessário sermos aprendizes de Jesus. Quem é Jesus? É o nosso governador do nosso planeta Terra. Ele é o nosso, como eu disse no início, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo de perfeição, né? É ele aí, através dos seus ensinamentos, desses bons amigos, né, que eu falo, os nossos amigos anônimos, que estão sempre ao nosso lado, nos ensinando a sermos mansos, humildes e pacíficos, né? E nós temos que confiar na providência divina, canalizando as nossas energias para o amor, que jamais será perdido, né? E o nosso propósito existencial
Isso daqui eu demorei muito a aprender. Eu acho que foi depois de muita lição, de muito estar ali no espinheiro, que eu aprendi que o propósito existencial não é mudar o outro, o nosso próximo. Principalmente, né, dentro dos nossos lares, nós sempre estamos ali tentando mudar o outro, né? Tentando ditar regras, normas, mas não é isso, né? Então, nós não mudamos o outro, nós não mudamos o planeta, mas nós nos auto-reencontramos. E nesse auto-reencontrar, nós vamos desenvolvendo em nós, que é o nosso objetivo primordial, o reino de Deus. O reino de Deus não está em nenhum lugar aí do universo. Ele está dentro de cada um de nós. E vamos relembrar, então, ali na oração do Pai Nosso, ele nos diz: seja feita a vossa vontade. E qual é a vontade de Jesus, né? Dessa energia que é Deus, que nos emanam aqui no nosso progresso, no nosso crescimento. O objetivo principal é a nossa vontade de evoluir. Porque quando temos a vontade da nossa evolução, de evoluir, de querer ser melhor, nós vamos viver plenamente felizes. Então, quando entendermos, tivermos o auto-amor, o auto-perdão para as nossas feiuras, nós vamos ser melhores, né? Tive um pensamento ruim, falei alguma palavra que não precisava ser falada, né? As coisas feias que a gente vai fazendo, aí nós vamos vendo, nós vamos pedindo proteção, errei, mas vou caminhar para frente. Vou fazer uma oração para mim mesmo. E ali eu vou entrando em sintonia com esses bons amigos, e vem aquela onda de amor, de paz, sentimos uma felicidade, tem hora que a gente fala assim, meu Deus, de onde é que veio isso? Dos nossos bons amigos, que nos amam, que estão aí tentando nos ajudar. E para finalizarmos o nosso estudo, Mateus, lá no Novo Testamento, na tradução do Haroldo Dutra Dias, no item Missão dos Discípulos, ele nos diz o seguinte, que Jesus, né, Mateus transcrevendo o que Jesus disse. Então vamos ouvir assim, como se Jesus estivesse falando aos nossos ouvidos. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás nos céus. Gratidão a todos pela humildade, pela, né, essa caridade de estarmos ouvindo a nossa fala, tão imperfeita ainda, mas esperamos que possamos, né, amigos, caminharmos juntos, um do lado do outro. Tem dia que a coisa pesa mais, mas que nós possamos irmos semeando o amor, a paz,
o nosso exemplo, mesmo quando caímos, o nosso exemplo de levantarmos e caminharmos para frente e para o alto. Nesse momento, vamos agradecendo muito a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que há sobre a terra, agradecendo a esse dia, agradecendo a nossa família, agradecendo, Senhor, a luz que ilumina os nossos caminhos. Agradecemos aos nossos bons amigos, a equipe do Senhor José Marques Garcia, nossos amigos familiares que visitam os nossos lares na hora do Evangelho. E como bem disse o nosso Iraídes, que frutifiquem as nossas águas, que tragam paz para o nosso refazimento espiritual. Sede conosco, nos abençoando e nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e, principalmente, o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Agora eu posso já fazer a chamada para a semana que vem, que nós possamos estarmos aqui reunidos, né, no nosso Evangelho. E a semana que vem é a Semana da USE Intermunicipal, né? Nós teremos aqui o nosso amigo Elton Reis. Ele está como presidente da USE Intermunicipal. Então, a semana que vem, nós vamos estarmos aqui. Ele vai falar sobre o homem de bem, que entra também, né, na parábola do semeador, e que nós possamos aí caminharmos, meus amigos. O que eu posso dizer é que a gente não desista. Vai ter muito espinho, vai ter muita pedra, mas vamos erguer a cabeça e caminharmos para frente e para o alto. Gratidão a todos. Muito obrigada, meus amigos. Beijo no coração de todos vocês. E até a próxima.